tema da perfeição e perfeccionismo tem tido bastante controvérsia nos últimos tempos e tem sido um dos temas mais mal entendidos em nossa igreja. É por isso que nós devemos estudá-lo e ver onde é que estão os problemas, e eu penso que estudando juntos a gente vai ver muita coisa que vai se esclarecer. Assim como a neblina é dissipada pela luz do sol quando fica brilhando, então também a luz, a verdade, vai nos mostrar. Então, o que é perfeccionismo? Esse nome assim tão complicado, perfeccionismo. A gente vai ver primeiro uma definição, para depois a gente entrar na perfeição. Perfeccionismo, temos aqui a definição do pastor Herbert Douglas, falecido, livro da CPB, Mensageira do Senhor, da Casa Publicadora Brasileira, 2002. E aqui a gente vai ver a definição de perfeccionismo. Primeiro ele fala sobre o movimento da carne santa, aqui na página 198, ele fala que nos anos 1900, lá em Indiana, Estados Unidos, teve um movimento que proclamavam entusiasticamente que para serem transladados, ou seja, serem elevados ao céu sem ver a morte, os membros da igreja precisavam passar pela experiência do jardim, recebendo a carne santa que Jesus possuía. Eles pregavam isso, os da carne santa. Depois dessa experiência, os membros da igreja não estariam mais sujeitos a tentações interiores e não passariam pela morte e seriam transladados. Tá nesse livro. Vamos continuar vendo sobre o que eles pregavam, as pessoas adeptas do movimento da carne santa. Criam que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda, também chamada de posição pré-lapsariana, antes do lapso, antes da queda, e revestiu-se assim da humanidade conforme era no Jardim do Éden, né? Eles criam isso. Outra coisa que eles criam, os da carne santa, diz aqui o pastor adventista sétimo dia, fala que eles criam erroneamente no perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? O perfeccionismo, entendido como carne santa, olha só agora, no sentido de não ser capaz de pecar, porque nenhuma tentação surgia mais de dentro deles. Então aqui ele define perfeccionismo é a crença de que vai chegar um momento em sua experiência cristã, que você vai crescendo, chegando perto de Jesus, em que você vai ser incapaz de pecar, mesmo que queira, incapaz de pecar. Ou seja, isso aí é impecabilidade, tá? E nós todos cremos que isso é errado, porque nem mesmo os anjos do céu são impecáveis. Lúcifer pecou, tendo toda a luz, e a impecabilidade nós sabemos que só Deus e também o homem do pecado que diz que é impecável ou infalível, mas também é uma mentira, o pai de toda mentira, né? Então tá aí, pastor Herbert Douglas, autor da CPB de nossa igreja, então define esse perfeccionismo. E temos aqui também em Lucas 18 o comentário de que esse espírito de você achar que vai chegar a um ponto e que vai ser melhor que os outros e tal, é o espírito farisaico, condenado por Jesus sempre. E o fariseu, estando de pé, falava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. E o outro, né, se humilhava a si mesmo, foi justificado por Deus. Então, esse espírito, de fato, é aborrecível, muito abominável a Deus, né? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 5, verso 48. Mateus 5, 48. Eu penso que esse é um dos principais textos bíblicos, os que estão mais claros, né? A ordem de Jesus, o que diz aí? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E o texto paralelo a esse: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ou seja, misericórdia, amor. O amor é um dos frutos do Espírito, né? É o primeiro fruto do Espírito. Realmente, o amor é o cumprimento da lei. Então, é muito importante a gente perceber que a perfeição de caráter tem o principal ingrediente, essa compaixão, esse amor pelas almas, o amor pelos outros. Esse amor que vai nos impulsionar a não denegrir os outros, a não classificar, sempre etiquetar, rotular, usar de sarcasmo, também inclui isso. Ser misericordiosos, né? Esse espírito de misericórdia. Agora, olha só, Ellen White diz: o amor é uma planta. O
O amor é uma planta muito preciosa e precisa ser cultivada a fim de que floresça. A preciosa planta do amor deve ser tratada eternamente, adestrada, e tornar-se-á forte e vigorosa, e rica em produção de frutos, dando expressão a todo o caráter. Aí está a noção do crescimento. A árvore, ela, por menor que seja, já pode ser perfeita em sua esfera. Pode ser pequenininha, uma muda, mas ela é perfeita já, sabe? Então, nós vamos crescer, vamos crescendo, a chuva serôdia vai cair para amadurecer o grão, mas só que podemos sempre estar perfeitos em nossa esfera, assim como Deus é perfeito em sua esfera. Agora, tem um perigo aí. O povo de Israel estava prestes para cruzar o Jordão, e aqui então vamos ler um episódio que fala sobre um perigo que nós também, que estamos prestes a entrar na Nova Jerusalém, na Canaã Celestial, estamos um pouquinho antes de cruzar o Jordão para entrar, também estamos expostos a esse perigo. As margens do Jordão. A princípio, pouca comunicação houve entre os israelitas e seus vizinhos gentios. Mas depois de algum tempo, mulheres midianitas começaram a entrar furtivamente no acampamento. Sua aparência não provocara alarme. Então, silenciosamente eram executados os seus planos, que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus, atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sob o aspecto de amizade, de modo que não houve suspeita dos mesmos, até para os guardas do povo. Patriarcas e Profetas 3:3:1, então fala sobre o aspecto de amizade. Eles usavam assim essa desculpa. Temos que ser amigos dos nossos vizinhos aqui. Como é que Deus vai alcançar esses povos também? São criaturas de Deus. Amizade, amizade. Era esse o jargão usado como desculpa. E olha só, Ellen White falando lá no Grande Conflito, uma advertência agora já para o fim do mundo. Qual seria o outro jargão comum agora no antítipo, né? Tipo e antítipo hoje. Tendo estado as igrejas protestantes à procura do favor do mundo, a falsa caridade lhes cegou os olhos. Não veem senão que é direito julgar bem de todo o mal, e como resultado inevitável, julgarão finalmente mal de todo o bem. Olha, a falsa caridade. Qual que é outra palavra para caridade? Amor. Amor. O falso amor cegou os olhos. De quem? As igrejas protestantes, buscando o favor do mundo, e a falsa caridade, o falso amor cegou os olhos. Essa noção de amor falsa. Será que nós também estamos no perigo de cair nisso ou não? A falsa noção de amor. Você tem que amar o teu próximo. Ame, irmão. Só ore por ele, ame. Você tem que amar. O amor, não, você tem que amar. Não fale nada mal, nunca critique, ame. A falsa caridade cegou os olhos. Não vem senão que é direito julgar bem de todo mal. Quer dizer, em todo mal existe algum bem. Sempre veja o lado positivo. Se é uma doutrina errada, se é um pastor que fala coisa errada, veja o lado positivo. Pegue o bem. Não tem problema você se contaminar. Deus vai te proteger. Julgar bem de todo mal. E como resultado o quê? Inevitável, julgarão finalmente mal de todo bem. A falsa noção de amor. Aí está um perigo, então, que nós temos que nos precaver. E cada pessoa, individualmente também, pensar, será que eu estou nesse perigo? Estamos vivendo no mais solene período da história da Terra. Nunca existe tempo em que é próprio pecar. É sempre perigoso continuar em transgressão. Mas, olha só. Mas isto é verdade de maneira especial no presente. Porque eu pensava assim, não, por que Deus vai exigir da última geração alguma coisa que Ele nunca exigiu de nenhuma outra geração? Seria injusta nós da última geração agora. Mas olha só que diz, isso é verdade de maneira especial no presente. Pode continuar lendo. Estamos agora no próprio limiar do mundo eterno e na mais solene relação para com o tempo e a eternidade que nunca antes. Importa ser consumada a importante obra de preparar um povo de caráter semelhante ao de Cristo e que seja capaz de subsistir no dia do Senhor. Olha só, preparar um povo. Deus está preparando um grupo, um povo. Eu penso que todos aqui sabem, por experiência própria, em maior ou menor grau, essas lutas, né? Quando nós queremos ir contra a correnteza,
que começam nossas lutas. Contra, né? Inclusive, hoje em dia, se você quer, digamos, seguir a reforma alimentar, ser vegetariano, já começa muita oposição, as pessoas não entendem, você quer ser fanático, extremista, e até ampliam essa noção de perfeccionista para todo mundo que quer levar a sério o que Deus disse na Bíblia, né, e por sua serva. Então, realmente, aí começam as lutas, velejar contra o vento, né? Agora, Satanás aqui diz que todo fracasso ou derrota de nossa parte dá a Satanás a ocasião de acusar Cristo. Gente, nós aqui, não é Jó lá antigamente, tá? Nós, isso é um presente, é um fato, diz a senhora White. Devemos ser sempre agradecidos por Jesus ter provado a nós, pela própria vida, que podemos guardar os mandamentos de Deus, contradizendo a falsa afirmação de Satanás de que não podemos guardá-los. O grande mestre veio ao mundo para estar à frente da humanidade, para assim elevá-la e santificá-la através da sua santa obediência a todos os requerimentos de Deus, mostrando que é possível obedecer a todos os seus mandamentos. Ele demonstrou que uma vida inteira de obediência é possível. Portanto, ele dá pessoas ao mundo, assim como o Pai deu o Filho, para exemplificar em sua vida a vida de Cristo. Se eu entender o que realmente aconteceu, a história da redenção, Satanás acusou o governo de Deus. Todo governo tem uma base, tem suas leis, tem suas diretrizes, colocou em dúvida a lei. Não, Senhor, o Senhor fez uma lei que suas criaturas não conseguem obedecer, Deus é injusto. Então eu comecei a entender, não, se Jesus é igual, se ele venceu, eu também posso, porque senão acabava assim. Eu vou fazer isso aqui, depois à noite eu peço perdão, Jesus perdoa mesmo. E sem perceber o que estava acontecendo, meio que brincar de religião, né? Agora, vencer como Cristo venceu, mas dependente dele. Sim, é isso que eu ia falar. Então, mas com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Deus, eu consigo deixar aquele pecadinho acariciado. Então agora, não, se Jesus conseguiu, eu também posso lutar e tentar. Hoje eu pequei, Senhor, perdoe-me. Mas já começar a raciocinar frente àquela situação difícil, frente àquele pecado. Então o que acontece? Deus fez uma lei que é possível para a Betsy, pecadorazinha lá, pequenininha da última geração, também mostrar para o universo que Deus é justo. Mas é interessante porque eu acho que é incoerente um cristão dizer que não é possível ter vitória. Isso é incoerente. Você não precisa estudar teologia para você entender. Basta você usar o lobo frontal e pensar, entendeu? Porque como é que eu posso dizer que eu sou um cristão? Primeiro, eu digo, eu sou um cristão. Se eu sou um cristão, eu sigo alguém, é Cristo. E Jesus nunca teve derrota. E a nossa luta é contra nós, entendeu? Então, o cristão, Jesus ele disse assim, eu deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, e eu não a dou como o mundo dá. Ele disse isso. Um cristão, ele tem paz. E o cristão derrotado, ele não tem paz. Só tem paz cristão vitorioso. E a vitória é sobre si mesmo, entendeu? Eu falo, poxa, eu gosto disso, mas Jesus, ele é o meu amigo. Ele morreu, o amor de Jesus me constrange. E aí Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Entendeu? Então é novidade de vida. Eu acho que ele, assim, só para terminar, ele diz, né? Paulo diz assim, olha, lá em Romanos capítulo 12, 1, não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento. Quer dizer, que o cristão ele não é aquela pessoa que tem uma mente passiva. Ele não é manobra de massa. O cristão ele não é manobra de massa. O cristão, ele decide o que ele quer. Ele é dono de si. Porque Jesus dá esse poder para ele. Então é incoerente eu dizer que eu sou um cristão, mas no entanto não há poder em mim para que eu possa vencer. Tem um versinho, posso todas as coisas naquele. Então, não, é simples, é tão simples. O evangelho ele é simples. Ok, Alexandre? O Armando disse, eu acho que é limitar o Espírito Santo. Eu disse para uma pessoa, um exemplo,
Nós temos uma mensagem na nossa Adventista do Sétimo Dia para um homossexual. O mundo despreza eles totalmente. Mas é possível um homossexual voltar a ser um hétero? Pelo poder de Deus, sim. Claro que sim. Porque senão nós limitamos o Espírito Santo. Nós dizemos assim, aqui você pode vencer, aqui já não pode. Aí entra a noção, mas pecado não são só atos, mas também o pecado é um estado que nós nascemos em pecado. Como é que você responderia isso? Assim, pecado não são só atos isolados, mas assim, atomizados. Fé e obras, eu não lembro a página, não há de falar. A única definição para pecado é transgressão da lei. É Fé e Obras, página 50.1, diz assim, pois bem, precisamos compreender o que é o pecado, a saber que ele é a transgressão da lei de Deus. Essa é a única definição dada nas Escrituras. E eu pensava, quando escutei pela primeira vez isso, mas a Bíblia também fala que tudo que a pessoa sabe se fazer o bem e não faz é pecado, fala que tudo que não provém da fé é pecado, mas se a profetisa fala que a única definição é essa, então está escrito, os outros não são definições, mas são derivadas dessa única. Então, é assim que a gente se encaixa um profeta com o outro, né? E porque também a lei e os 10 mandamentos, eles são um resumo do caráter de Deus, e o caráter de Deus é amor, entendeu? Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, é porque você não está amando. Porque a lei, ela não é só letra e 10 mandamentos. Existe o livro Maior Discurso de Cristo, o capítulo A Espiritualidade da Lei. É muito interessante, eu acho que todo adventista devia ler. E ali explica o que é a lei de Deus. Ela é muito mais do que 10 mandamentos. Patriarcas, profetas. E por que isso é importante? Porque na terceira mensagem angélica, que nós temos que proclamar, diz: aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, guardar é o oposto de transgredir. Aqui estão aqueles que não transgridem os mandamentos de Deus. E o que é transgressão da lei? É pecado. Aqui estão aqueles que não pecam. Pronto, está na terceira mensagem angélica. Você ia falar alguma coisa? Sim, que é em 1 João 3, 4 diz: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora, ninguém diz aqui, estou sem pecado, não, que posso chegar uma hora que vou me gabar. Gente, ninguém aqui está com esse espírito. Nós estamos falando que com o poder de Cristo é possível, não só é possível, mas também como, vamos ler mais uma citação da importância dessa última geração, que a Senhora White também usa essa expressão, a última geração, não é nenhuma heresia isso, ela usa e muitas pessoas usam. Olha só, ela vai ler aqui. Na última geração, Deus será reivindicado. No remanescente encontrará Satanás sua derrota. Olha, não é em Jesus que também foi derrotado Satanás, mas nesta última geração, através do remanescente. A acusação de que não se pode observar a lei será refutada. Deus providenciará não só uma ou duas pessoas que observem seus mandamentos, mas todo um grupo denominado os 144 mil. Refletirão plenamente a imagem divina. Desmentirão a acusação de Satanás contra o governo de Deus. Nesse livro tem um capítulo chamado A Última Geração, em que ele fala isso. Foi um grande teólogo da Andrews e recomendo muito, parabenizo a Casa Publicadora e nossa igreja por ter publicado esse livro, O Ritual do Santuário, tá? Qual o nome desse teólogo, Daniel? M.L. Andreessen, tá? Um grande... Ele foi um dos colaboradores na formação de comentários bíblicos adventistas do sétimo dia também. Ah, ok. Muito obrigado, bem lembrado. Eu só queria fazer uma colocação sobre o texto que você falou, em definição de amor, certo? E de perfeição de caráter, né? Que nós falamos um pouco antes na introdução. A perfeição de caráter é o amadurecimento da fé. Entendeu? Tem um texto da Ellen White, depois a gente pode achar, quando ela fala também da planta. Veja bem, se você pegar, é simples. Você vai pegar um grão de feijão, e você vai colocar ele para brotar e você vai plantar ele. Quando ele está começando a nascer, você pega ele que está começando a nascer ali e você pega um pé de feijão que já está com um cacho de feijão ali, que já está pronto para você colher. O cacho, aquele que já está pronto, com fruto, e aquele que está nascendo, tem um que é melhor que o outro? Algum dos dois, um é melhor que o outro? Nenhum é melhor que o outro. Eles são uma planta celestial, é o amor, entendeu? Que está brotando no coração de alguém. Então, as verdades, elas vêm
E Deus, é por isso que só Deus julga o coração do homem, porque Ele sabe quando foi que uma pessoa, quando ouviu uma verdade, se conscientizou dela e tomou a decisão de vivê-la. Então, existe um problema entre nós, muitas vezes, falando do joio e do trigo, né? Que muitos falam assim, mas você não pode falar assim, porque a perfeição, né? Quem é perfeito, né? Alguém aqui pode dizer que eu sou perfeito? Alguém aqui pode dizer, alguém de nós aqui, tem alguém aqui que é perfeito? Você é perfeito, Daniel? Na noção grega, não. De perfeição absoluta, um estado que se atinge. Mas na noção judaica, Jesus falou sede perfeitos, então quer dizer que é possível. É uma promessa também. É uma promessa de Cristo. E você está buscando essa perfeição. Enquanto eu cresço, Cristo, eu sou perfeito já. Exatamente. Assim é o pezinho de feijão, entendeu? Ele está crescendo e ele é perfeito, porque Jesus está alimentando ele. Por acaso, tem algum homem poderoso aqui nesse mundo que possa fazer nascer um pé de feijão? Qual é o homem, qual é o cientista que teve em todas as gerações desse planeta que pôde fazer nascer um grão de feijão? Nenhum pôde, mas Deus alimenta, Deus cuida, Deus é o dono da vida, Ele faz o grão de feijão brotar, virar um pé e dar fruto. Então, o Criador dos céus e da terra e mantenedor do universo, Ele é que dá vida espiritual a nós. Perfeição de caráter é ter vida espiritual e amadurecimento. O que eu fazia há 10 anos atrás, em muitas situações, hoje eu não faço mais, porque eu aprendi, porque Deus me mostrou. E às vezes até nos erros, ali está aperfeiçoamento de caráter. Nas falhas, a Arnold diz que Deus permitiu que Pedro pecasse ali, ele precisava até cair, por quê? Para que ele pudesse apacentar as ovelhas e compreender o outro. Então nós precisamos aprender a ter empatia com o outro. Perfeição de caráter, eu vejo que é o amar. E amar não é um sentimentalismo. Amor não é sentimentalismo. Amor é escolha. E escolher amar é escolher ser verdadeiro. E o próprio Paulo também diz, e todos vós que sois perfeitos, tende esse mesmo sentimento, ou seja, que pensai dessa forma. Então Paulo também tinha essa noção não grega, mas hebraica da perfeição. Então, em certo sentido, a gente pode dizer que somos perfeitos. Se eu estou em Cristo, né, nova criatura sou uma... Daniel, Jesus nas cartas, né, à Laodiceia, ele fala assim para que a gente possa usar o colírio. E através desse colírio de Cristo que a gente consegue ir aperfeiçoando. A gente consegue começar a enxergar os nossos erros, os nossos defeitos. Coisinhas que antigamente para mim não era pecado, para mim hoje já é. E é sobre esse pecado que eu começo a pedir forças para Deus para eu não praticá-los mais. Então é isso aí que gradativamente, a gente vai subindo. A gente consegue sim. A gente consegue, porque Cristo falou que a gente pode tudo no nome dele. E quem julga é Cristo. É Cristo. Por isso que a gente tem esse conflito. Você consegue entender isso? Por isso que há esse conflito, porque se você olha para um irmão, esse irmão é uma bênção, esse é a última geração. Porque nós olhamos, Jesus, ele não olha como nós olhamos. Nós olhamos como o profeta que foi lá para ungir Davi. Ele olhou o irmão mais forte, o irmão mais bonito, mas Deus falou, não vejo como você, Samuel. Então Deus olha a perfeição de uma maneira diferente de nós. Entendeu? E esse colírio que a gente usa, geralmente a gente não pode usar esse colírio para ver a vida do outro. A gente tem que usar esse colírio para nós mesmos, para ver os nossos defeitos. E às vezes que a gente vê o defeito do outro, a gente tem que pedir misericórdia, clamar a Deus para que essa pessoa também tenha o colírio. Porque eu não posso forçar essa pessoa a pensar como eu penso, a enxergar como eu enxergo. Então, é até um privilégio a gente ver o defeito do irmão. Não para acusar o irmão, mas para no nosso quarto fechar a porta e orar por ele, para que ele também possa conseguir. E nós podemos também admoestar as pessoas. Né? Isso. Irmão Alexandre, Deus da Patrícia vai falar. E Deus, irmão, ele é sempre glorificado nas fraquezas. Nós somos pecadores, mas Deus sempre é reivindicado, glorificado naquele que ninguém dá nada por ele. Olha que pequenininho, uma pessoa usuária de droga, uma pessoa que era homossexual, e ele vence isso e ele vai vencendo e ser glorificado. Em Gênesis 18, versículo a partir do 11, Abraão e Sara eram já velhos, avançada em idade,
e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Esse texto 14 que é importante. Acaso para o Senhor há coisa demasiado difícil? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então, há alguma coisa difícil para Deus? Nenhuma. Quando a gente diz que não pode vencer, não, irmão. Pode vencer isso, não pode vencer aquilo. Nós estamos pegando Deus falando assim: isso você pode, Deus, isso aqui não. Limitando Deus. E não, tudo posso naquele que fortalece. Filipenses 4:13. Pegando um gancho naquela citação do pastor Andrina, que o caráter de Deus seria vindicado, né? Deve ser vindicado na última geração. Então, nós temos que ter em mente um primeiro passo a dar nessa caminhada, é nós termos em mente que eu não devo seguir a Cristo para ser salvo, primeiramente. Eu tenho que pensar que eu ser um cristão, eu tenho que vindicar a lei de Deus e o caráter de Cristo. Dizer na minha vida que Satanás é um mentiroso quando ele disse que a lei de Deus não podia ser guardada. Eu gostaria de ler um texto que está em Atos Apóstolos, onde ele vai dizer o seguinte: a santificação não é obra de um momento, nem de uma hora, nem de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com felizes outros sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Não se pode corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer mediante longo e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Não sabemos quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso nem ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é resultado de uma obediência que dura a vida toda. Então, quando fala sobre a questão de perfeição, a perfeição cristã, ou seja, você ser obediente a Deus, é diário. Uma comunhão que você tem que ter diariamente com Deus. Eu tenho que levantar, colocar as minhas mãos nos pés de Cristo Jesus e andar com Cristo hoje, amanhã, depois, como no caso de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos e Deus o tomou para si. Ele nunca se sentiu mais santo que as outras pessoas. Ele dependia de Deus na sua vida diariamente. Se eu tenho um espírito irritadiço e eu exerço fé naquilo que Jesus fez por mim na cruz, justificação, e naquilo que Ele faz em mim, que é santificação, as duas pela fé, então Ele me dá o poder para eu vencer o espírito irritadiço. À medida que pelo poder dele agindo em mim, Ele me dá a vitória, tá certo? Essa vitória do espírito irritadiço deve durar a vida inteira. Durar a vida inteira. Você está entendendo? Não é, porque a impressão que muitos sinceros hoje passam, entendem, é que enquanto estivermos aqui, a gente vai estar naquele processo de vencer algum pecadinho aqui, algum pecadinho ali. Deus me deu o poder para vencer uma tendência herdada e cultivada, à medida que foi vencida aquela tendência. Aquela vitória deve mudar a vida toda. Por isso que diz lá em Apocalipse: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Sabrina? Aqui em Mensagens Escolhidas, volume 2, no capítulo 3, na página 32, diz assim, o ensino dado com relação ao que é denominado carne santa é um erro. Todos podem obter agora corações puros, mas não é correto pretender nesta vida possuir carne santa. A carne santa. E aí por isso que diz, lá continuando, aqui diz assim: ao que tem procurado tão fanosamente obter pela fé a chamada carne santa, quero dizer, não a podeis obter. Nenhuma alma dentre vós tem agora carne santa. Ser humano algum na terra tem carne santa. É uma impossibilidade. Se aqueles que falam tão francamente de perfeição na carne pudessem ver as coisas sob seu verdadeiro aspecto, recolher-se-iam com horror de suas ideias presunçosas. Ótimo. Ou seja, é como se a tendência para pecar, que é uma propensão, está a inclinação para pecar, é como se fosse a força da gravidade. Sempre vai continuar puxando para baixo.
mas não quer dizer que tem que cair. Uhum. Entendeu? Mas por quê? Porque tem uma força de igual tamanho sustentando, ou até crescendo, mas a força sempre vai estar aqui. Então, ninguém diz que a gente vai ter carne santa, é só na glorificação mesmo. Só que isso não quer dizer que a gente não pode já ter a outra força que nos impede de cairmos, né? Um detalhe, Daniel, a mesma exigência que era requerida de Adão e Eva, que era obediência, é requerida de nós hoje. A norma não foi abaixada. Exatamente. Só que a vitória que é requerida de nós hoje, pela fé, lembrando sempre isso, pela fé no que Jesus fez e no que Jesus faz em nós, tá certo? Justificação e santificação, é a vitória na carne caída. Na carne caída. Interessante, para concluir, esse pensamento interessante. Uma vez eu ouvi e guardei até hoje. Nós não nos tornamos culpados de pecado porque nascemos com a natureza pecaminosa. Assim também como não passamos a possuir carne santa quando nós nascemos de novo. Entendeu? Então, quando a gente passa pelo novo nascimento, eu não possuo carne santa ainda. Sim. Da mesma forma, eu não sou culpado de pecado porque eu tenho a carne caída. Por exemplo, se puder aproveitar, alguém poderia ler Tiago, capítulo 1, do 14 a 15? Olha só, é bem claro ali. E um segundo, para concluir esse raciocínio, Ezequiel 18, 20. Então, ó, Tiago, primeiro pode ler, que achar aí. Tiago, capítulo 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Uhum. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, quando nós somos culpados de pecado? Quando nós cedemos à tentação. Eu não me torno carne santa quando eu nasço de novo. Também não sou culpado de pecado porque possuo a carne caída. Mas à medida que eu cultivo em mim uma tendência herdada para o pecado, aí então eu sou culpado de pecado. E o último texto, Ezequiel 18, 20. Eu tenho. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, tendência para o pecado não é pecado. Não é pecado. Deus nos considera como culpados de pecado, ou como alguém que transgrediu a sua lei e que agora é um pecador, digamos assim, praticante, quando ele cede àquela tendência que ele trouxe, porque nós nascemos com tendências herdadas. Se eu nasço com um espírito irritadiço, eu tenho uma tendência herdada. Eu vou crescendo. Em algum momento da minha vida eu cultivo em mim essa tendência. Aí sim eu passo a ser culpado de pecado. É por isso que diz a senhora White, ó, um pensamento impuro tolerado. Eu posso ter um pensamento impuro, mas se eu não tolero, eu não pequei. Mas se eu tolerar ou acariciar, é pecado. Um desejo pecaminoso acariciado e a pessoa é contaminada. Então tem que acariciar, tá? De onde que vem essa noção de que pecado é um estado? Acho que vem, alguns pegam o Salmo 51 que fala: nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Como é que a gente explicaria, entenderia esse verso nesse contexto? Porque a natureza humana da mãe de Davi era pecaminosa, não é? Então, o contexto ali que está dizendo que em pecado me concebeu minha mãe é no sentido das consequências do pecado, de uma natureza caída. Davi herdou de sua mãe tendências herdadas para o pecado. Mas em que momento que ele pecou? Agora, eu tenho uma explicação tanto quanto exótica, é minha visão nisso. Sim. Mas por que diz ali, quando viu pela primeira vez Davi, que ele era ruivo ou vermelho? Alguns falam, não, isso é queimado do sol. Mas todo mundo lá estava exposto ao mesmo sol. Ou então, quando Samuel foi ungir Davi, ele não estava lá entre os 7 irmãos. Por que deixou fora o último? Geralmente o menor é o mais queridinho. Você pode ver lá Jacó, que é o filho da velhice e tal, que foi Benjamim no caso, né? Por que não foi convidado? Será que poderia ter sido um caso extraconjugal, Davi? A Bíblia não fala, não exclui essa possibilidade. Por isso também pode ter sido nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Talvez foi um caso extraconjugal. É uma especulação, essa é uma possibilidade. A Bíblia não diz que não foi, entendeu? Então,
Mas mesmo que fosse, isso não tem nada a ver com a natureza. A natureza, verdade. porque tanto faz se ele tivesse nascido de um adultério, ou se uma outra pessoa que não nasceu de um adultério, todos os dois, eles, a definição de pecado não muda por causa disso, entendeu? Porque Sim. essa doutrina é uma doutrina de Agostinho, é a doutrina da Maria Imaculada, entendeu? Então é por isso que não dá pra você... É pecado original? Cristão, é claro, o cristão... Aí é porque assim, entra um assunto amplo, Mas assim, pode resumir. e a gente teria que pecado mudar, original, porque... por isso que... Por que a igreja católica batiza as crianças? Porque eles creem no pecado original. Então, veja bem, Jesus, ele é o meu irmão em carne e sangue. Ele é meu irmão em carne e sangue. Ele é o meu representante. No céu há alguém lá que corre sangue nas veias e que me representa. Ele é o meu amigo. Entendeu? Então, por que o Agostinho, ele colocou Jesus longe de mim? Então, para ele colocar ele longe de mim, a Maria, ela tinha que ser imaculada. Então, quando eu nasci em iniquidade, porque houve o ato sexual. Olha só onde é que entra a heresia, entendeu? Da definição do pecado. E aí eu preciso batizar uma criança porque ela é pagã, para ela se tornar um filho de Deus, né? Que ela é uma criança que não tem escolha nenhuma, ela é batizada para que ela se torne filho de Deus. Então, é uma doutrina assim bem... E essa noção herética. acabou entrando em nossa igreja através de um livro chamado Questions on Doctrine, que foi escrito para fazer média, entre aspas, com os evangélicos, porque essa noção também está entre os evangélicos. Vocês que trabalham com eles, acho que percebem que isso é comum. Então, infelizmente, acabou também entrando por um livro que não foi da Conferência Geral, mas pessoas perto delas escreveram isso. Então, infelizmente, algumas pessoas creem nisso, né? Uma coisa que também acontece muito em nosso meio hoje, muita gente sincera acaba interpretando alguns textos do Espírito de Profecia fora de contexto. Um dos textos mais clássicos sobre essa questão é um texto que diz que nós podemos igualar a Jesus, podemos, melhor dizendo, imitar o modelo, mas jamais igualar. O texto está na Raven Herald, 5 de fevereiro de 1895. Interessante que diz assim, Cristo é o nosso modelo perfeito e santo exemplo. Um modelo é algo que deve ser seguido, né? O que nos foi dado para que seguíssemos, o modelo que nos foi dado. Jamais poderemos igualar um modelo, tá? Podemos, porém, imitar e assemelhar-nos a ele de acordo com a nossa capacidade. Se eu fechar esse texto só nesse pedaço, eu vou realmente entender que eu posso fazer o melhor que eu puder, mas jamais igualar a Jesus. É interessante, só para concluir esse ponto, que o contexto explica por que a gente não pode igualar. Olha que interessante, ele é um modelo. O que é um modelo? Algo que deve ser imitado. Tá certo? Se Jesus ele diz, olha, me imite, me siga, quer dizer que eu posso ter as vitórias que ele também teve. Mas em que sentido que eu não posso igualar? O contexto termina dizendo assim, jamais seremos chamados a sofrer como Cristo sofreu, pois pesavam sobre ele não os pecados de um, mas os de todo o mundo. Amém. Ele suportou a humilhação, o vitupério, o sofrimento e a morte para que, seguindo-lhe o exemplo, possamos herdar todas as coisas. Ótimo. Como que você entende isso, Daniel? Veja bem. Temos que vencer como Jesus venceu, mas Ellen White disse que não podemos igualar. Como é que você entendeu esse contexto? Aonde não podemos igualar a Jesus? Como é que você entendeu isso aqui? Eu não prestei atenção. Em sacrifício. Vocês pegaram? Nesse ponto. A missão de Cristo era diferente da nossa. E o caráter de Cristo, e ela diz no Desejar de Todas as Nações, que assim como o seu caráter era muito mais elevado que o nosso, as suas tentações eram muito maiores do que a nossa, jamais nós seremos chamados. Era o próprio diabo em pessoa. E uma outra coisa, Jesus, ele era puro, e Jesus já nasceu renascido, nós não nascemos como ele, e há uma diferença entre nós e Cristo. Né? E Cristo, ele precisou, para provar a tentação do apetite e paixão, para saber como é que ela ele precisou jejuar 40 dias e 40 noites. E nós não somos chamados a fazer isso, porque nós já somos tentados. Não precisamos, né? Porque Jesus nunca pecou esse seu caráter. Deus nem ia separar disso também, de 40 dias de jejum.
Isso aí seria um sacrifício. Deus não quer sacrifício da nossa parte. Esse sacrifício em vão, Deus não... Então, mas Jesus, para Jesus experimentar o que é sofrer a tentação do apetite e paixão, então ele precisou ficar esses 40 dias. Então, quando alguém diz assim, Jesus foi tentado em todas as coisas, alguém pode dizer, então Jesus foi tentado a ser homossexual, então Jesus foi tentado a adulterar, então Jesus foi tentado a se deitar com uma mulher. Não, Jesus foi tentado nessa categoria de pecado. Vamos colocar apetites e paixões? Jesus foi tentado a fumar crack? Não, Jesus não foi, porque nem existia crack. Mas dentro do apetites e paixões, aquela mesma força que um ser humano sente, o desejo de fumar o crack, Jesus, ele passou por essa tentação com apetites e paixões no deserto e venceu. Então, a vitória dele é nossa, ela já pode ser imputada e comunicada. Mas como que eu não me igualo a ele? Para ficar com o ouvinte, deve estar esperando um pouco ainda claro isso. Como é que eu não me igualo? Eu posso imitar e ter a mesma vitória que ele teve, mas em que sentido que eu não vou igualar? Será que seria nessa questão da maturidade que ele já é assim, uma planta muito maior já? Porque todos os pecados do mundo estavam sobre ele. E porque ele nunca pecou. Somente o ser divino poderia morrer pelo ser humano. Então o que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: olha, você pode me imitar. E na sua esfera de ação, aquela deficiência de caráter que você tem, eu garanto a vitória. Então você venceu como ele venceu. Exato. E você pode vencer como eu venci. Porém, na mesma proporção que eu fui tentado, porque eu carreguei todos os pecados da humanidade sobre mim, e eu, além de humano, sou 100% divino, isso você não vai alcançar. É isso. Aqui não está dizendo assim, que não igualar é você não vencer um pecado pela fé mesmo. Entendi. Não é isso que está querendo dizer. Isso aí bate com a história da redenção, que os anjos, quando teve a convocação, logo no começo das páginas, eles queriam, eu vou no seu lugar, Jesus, você não vai. Os anjos queriam morrer por nós. Aí o pai disse, não, só um Deus, só um ser divino pode morrer, um ser criado não podia. Se você iguala a Jesus, acabou. Então você é superior a Jesus até. Eu só quero falar sobre esse livro aqui rapidinho, que nós estávamos falando da perfeccionismo, né? A doutrina Carl-Sand, que aconteceu em 1900. Só que tem um aspecto aqui que às vezes não se informa, alguns sinceros, né? Da nossa amada igreja, que está no Eventos Finais, página 159, do digital aqui. As coisas que descreveis como tendo lugar em Diana, o Senhor revelou que havia de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Então agora, né? Demonstrará tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficaram tão confundidos que não pode confiar nele quanto a decisões retas. Uma balbúrdia de barulho choca o sentido, perverte aquilo que é devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças do agente satânico mistura com a larica do barulho para ter um carnaval. Isso é chamado de operação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram no passado vão ocorrer no futuro. Satanás fala da música nasce pela maneira porque é dirigida. Assim, sem entrar nos méritos da música, mas você vê que um dos aspectos da doutrina do perfeccionismo, a carne sã, era um pentecostalismo, música, dança, e você não vê isso naquelas pessoas que querem alcançar a vitória, o seu pecado, muitas vezes você não vê. Onde você vê? Naqueles irmãos sinceros que dizem, você é perfeccionista, mas eles estão comentando tudo aqui, ó. Que está dizendo, antes da porta da graça fechar, vai estar acontecendo, a carne santa, o perfeccionismo. Eu só quero fazer um adendo em relação ao pecado original. O ser humano, ele tem um anseio tão grande de encontrar alguém semelhante a ele para falar. Daniel, você já pensou? Se hoje eu dissesse assim para você, Daniel, eu vou para o céu hoje. Eu vou falar com Deus hoje. Eu tenho certeza que você ia fazer várias recomendações, não ia? Ai, Olímpia, fala para Deus sobre tal coisa, tal coisa. Por quê? Porque ele é semelhante a mim. Ele me conhece, ele sabe quem sou eu e ele ia ansiar, me pedir várias coisas. Por isso que a igreja apóstata, a prostituta, a grande igreja, ela fez tantos intercessores. Eu preciso de Maria para interceder por mim, eu preciso de Pedro, eu preciso de Tiago, eu preciso de João, porque eles eram semelhantes a mim. Cortaram a humanidade de Cristo. A semelhança de Cristo conosco, entendeu? O nosso amigo, o nosso irmão em carne e sangue, filho de Abraão, o descendente do homem. Ele mesmo dizia, eu sou filho do homem. Eu sou filho do homem.
Entendeu? O nosso amigo, a perfeição cristã e a natureza de Cristo, a irmandade com Cristo, ela tem tudo a ver. Não existe perfeição cristã, que quer dizer amor maduro, é isso, para mim é isso, quer dizer, sem amizade com Jesus Cristo, nosso irmão mais velho em carne e sangue, o nosso sumo sacerdote. É isso. Eu costumo falar assim. Que pra gente ter, a gente entender tudo isso, a gente conseguir. Ontem mesmo eu estava dando um estudo bíblico e eu falei, a gente estava falando sobre a morte de Cristo e lá tinha uma pergunta assim, o que você faria se você descobrisse que você ia sentenciado, né, ia morrer amanhã e uma pessoa iria morrer no seu lugar? O que você faria? Olha, que bênção, que alegria. Quem morreu? Quem vai morrer no meu lugar? Quem se disponibilizou? Só que há um porém. Você vai ter que viver a vida dele. Ele vai morrer por você, mas você vai ter que viver a vida dele. Senão, não. Aí fala, o que ele faz? Ele faz isso, faz aquilo. Ah, mas isso é difícil, então não. Ou então, olha, que bom, eu quero sim, né? Eu vou lá, vou viver, vou no lugar onde ele mora, vou fazer tudo o que ele faz. Hoje nós, para que a gente possa ter salvação, a gente tem que viver a vida de Cristo. A gente tem que ter o testemunho de Jesus. Não diz lá em Apocalipse que a igreja, o remanescente, ele guarda os mandamentos de Jesus e tem o testemunho de Jesus. Então, para que a gente possa ter essa vida eterna, é simples. Simplesmente viver o testemunho de Cristo, viver a vida de Cristo. Senão, não. Senão, o que a gente vai fazer? Ter que pagar a nossa morte com a nossa vida. Porque a própria Bíblia, ela diz que podemos vencer como Jesus venceu. Aonde? Apocalipse, capítulo 3, 21. Olha. O que diz lá, Daniel? E depois alguém lê João, Evangelho 16, 33. Ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então a ideia de vencer como Jesus venceu, ela é bíblica. E olha só, então, nesse mesmo espírito, diz aqui, em Mensagens Colhidas, volume 3, página 197, muitos dizem, porém, que Jesus não era como nós, que ele não era como nós somos no mundo, que era divino, e que não podemos vencer como ele venceu. Então ela refuta, falando mais, Paulo escreve, pois ele evidentemente tomou a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a descendência de Abraão. Posso ler 2 versos? Enquanto você prepara para ler, ela vai comentar, o irmão ou a irmã, João Evangelho, tá? 16, 33. Fala assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, salvação o que é? É só justificação? Como que era lá no santuário? O cordeirinho ele era imolado no pátio. Mas a obra de expiação, que se refere ao plano da redenção, terminava ali? Não terminava ali. Então, salvação não é só o que Jesus fez por nós. Porque o sangue era levado para dentro do tabernáculo, a expiação continuava lá. Então, salvação é justificação pela fé e santificação pela fé. As duas são pela fé. Eu gostaria de ler 2 versos bíblicos. O primeiro está em 1 João 4, 3, diz assim: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Corrigida fiel. E eis que já agora está no mundo. Texto recebido. E continuando, para completar, para entender, ele veio em carne. Vamos ler Gálatas 5:17. Como que é? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, quem nega que Jesus veio em carne, que tipo de carne? A carne que milita contra o espírito contra a carne. Então, quem nega isso é o espírito do anticristo. Só um detalhe, há muita gente sincera que de repente pensa assim, que de repente é da vontade de Satanás que Jesus tenha vindo numa carne quando o mundo já tinha 4 mil anos de pecado. Mas essa nunca foi a vontade de Satanás
Foi a vontade de Deus, porque no próprio história da redenção, Jesus 3 vezes foi à presença do Pai, ele voltou e disse aos anjos que ele viria na natureza do homem caído, na natureza caída. Então, se eu atribuir essa ideia a Satanás, eu estou destruindo todo o plano da redenção, toda a beleza, a estrutura do plano da redenção. Até porque, como já foi dito aqui, quem é que está hoje no banco dos réus? Quem é que está no banco dos réus? Deus. É Deus. Então, se quando Jesus vier, eu tiver em mim alguma tendência, tá, cultivada para o pecado, ou herdada, que não foi colocada sob o domínio da vontade de Deus, o que Satanás vai dizer naquele dia? Se Deus for me levar assim para o céu, o que Satanás vai dizer? E não leva o outro também. Eu posso ir também. Porque a minha alegação, para terminar, porque a minha alegação de que é impossível guardar a lei, está sendo exemplificada na própria vida dele que não consegue. Verdade. Então, lá em Zacarias diz o quê? Tirai as vossas vestes. Existe uma ilustração, eu já vi muita gente sincera colocar até em missão de escola sabatina, que é Jesus com uma roupa branca, cobrindo uma pessoa, né, um ser humano, mas ele com a roupa suja. Isso está errado. Entendeu? Jesus ele não cobre, ele faz uma troca. Você tem um espírito irritadiço? Me dá o seu espírito irritadiço e eu dou a minha paciência para você. É assim que funciona. Então, repetindo, eu sempre estou frisando aqui a questão da sinceridade. Há muita gente muito sincera, que crê assim. Então, nós com muita oração, com o Espírito de Cristo, devemos orar para que Deus ele leve essa verdade às pessoas, porque estamos no tempo do fim. E essa é a beleza do Evangelho, que vai preparar a igreja para receber Jesus nas nuvens. Só complementando o que o Alexandre disse, sinceridade não vai levar ninguém para o céu, porque está escrito, entendeu? Zacarias 3, e a vontade de Deus está revelada em sua palavra. Zacarias conta lá a história da redenção, o sumo sacerdote, entendeu? Ele chegou com as vestes sujas e Satanás o acusou, porque quem aqui, gente, quer ir para o céu? Quem quer ir? Quem quer ir para o céu? Gente, não tem ninguém, olha, tem alguém que quer mais ir para o céu do que nós? É Satanás, ele morou lá. Querer ir para o céu não é título para entrar lá, entendeu? O diabo quer entrar muito mais do que nós, entendeu, irmãos? Então, ir para o céu requer revestir-se do caráter de Cristo. Então, quando o sumo sacerdote chegou diante da presença de Deus, Satanás, ele falou assim, olha, ele não pode entrar porque ele está com a roupa suja. Eu também estou. Se ele entrar, eu quero entrar também. É isso que Satanás fala. Eu estou com a roupa suja e quero entrar. Se você deixar ele com a roupa suja entrar, eu quero entrar também. É assim que ele nos acusa dia e noite. E aí, então, Jesus, ele falou assim, ó, tira a roupa dele. Tira a roupa dele. E agora eu vou pôr a minha roupa. Satanás não quis tirar a roupa dele. Deus também ofereceu a Lúcifer uma segunda chance. Ele não quis tirar a roupa dele. Ele quer entrar no céu com a roupa dele. Mas com as nossas roupas a gente não vai entrar. Adão também queria ficar com a roupa dele. Mas Jesus teve que vir aqui e matar um cordeirinho, um bichinho, e colocar a veste. Assim é a parábola das núpcias. Tem muito. Então, gente, a história da redenção, a igreja adventista, o evangelho eterno, a mensagem que nós pregamos é a mensagem que está lá no santuário. Nós precisamos estudar o santuário. Precisamos.